Fala tu, de boa? Seguinte, mano. Eu queria trocar uma ideia com vocês de uma parada que tem a ver, mas não tem com uns episódios passados que a gente falou sobre fracasso, tá ligado? Que acho que o lance de fracassar a gente discutiu, fomos um pouco além sobre esse lance, né? Essa discussão toda. Mas o fracasso acho que é uma parada, se a gente for pegar pra ver, né? A força da expressão da coisa é muito. É muito forte, né? Mas eu acho que o lance agora que a gente vai discutir hoje é o perder, mano. Tá, perdemos, mas e aí? Tá ligado? E é esse o ponto que eu vou querer discutir com vocês hoje. Eu espero que vocês me entendam, porque, como todo bom episódio de segunda-feira, mano, nós vai longe. Vamos discutir aqui, vamos tentar chegar a alguma conclusão? Talvez sim, talvez não. E se não chegar em nada, tá tudo bem também, mas vamos nessa aí pra gente ver o que acontece. Meu solo número 1. Seguinte, mano. Recentemente, a escola que eu desfilo, a gente perdeu o carnaval. Chegamos muito perto, muito perto. Né? Pra quem não entende muito bem esse lance do carnaval, tem um corpo de júri, né? Tem os jurados que eles dão notas para as escolas com quesitos e por aí vai. A escola que eu desfilo, a Águia de Ouro, ela tava liderando vários quesitos até que no último quesito, as quatro últimas notas, a gente perdeu, tá ligado? Perdemos pontos que acabou fazendo a escola não ganhar o campeonato, né? Que é uma pena, mas acontece. E próximo dessa data também, a gente teve o Oscar, né? Onde a Fernanda Torres não ganhou o Oscar de melhor atriz. Eu não vi ainda a Nora, pra deixar claro, no momento que eu tô gravando isso eu não vi a Nora. Pra poder dizer pra vocês o que eu acho, se merece ou não merece, né? A Mickey Madison, acho que esse é o nome dela, levar esse prêmio. Mas a Fernanda foi super bem, a atuação dela é ferrada de bom, é muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu não sei dizer, mas a gente perdeu, e é isso. E pra melhor filme, perdemos também. Mas ganhamos de melhor filme internacional, que é sensacional. Que isso a gente vai deixar pra discutir provavelmente no próximo episódio. Não só necessariamente ganhar esse prêmio, mas o que tudo isso engloba, como essa campanha do Oscar acabou levando, como acabou chegando e por aí vai. E enfim, nós vamos discutir isso mais pra frente, mas não agora. Porque o que eu queria chegar no ponto com vocês é todos esses pontos que eu trouxe pra vocês, e nem contei sobre o Corinthians, que é um ganha e empata que só pelo amor de Deus. Tipo assim, não perdemos. Mas às vezes também não ganhamos, só empatamos, sabe? Oi amigos, tudo bem? Vim do futuro pra dizer que. Futuro, não muito futuro, mas futuro do episódio gravado. Mas pra dizer que, infelizmente, o Corinthians perdeu, então. Tudo que eu falei de empata, ganha, empata, ganha, na verdade agora. Perdeu uma aí. Ai, foi triste. Esse é o anúncio. Mas o que é interessante é sobre essa relação sobre perder, mano. Perder, vamos aprofundar um pouquinho nesse lance de perder. Nessas situações, nesses quesitos, nesse. Que eu acho que é muito mais interessante esse lance de tanto faz ganhar ou perder. É claro, eu sei, mano. É muito legal ganhar.
É muito bom ganhar. Eu sei que é bom ganhar. Eu gosto de ganhar também. Mas perder também não pode ser de todo ruim, sabe? Pelo menos eu acho que não precisa ser de todo ruim. Porque, querendo ou não, vamos lá. Carnaval. Que eu falei nesse lance do carnaval. A escola perdeu. Mas o que ela perdeu de fato? Ah, ela perdeu o campeonato. Tá, mas... Pô, entregou um desfile muito bonito, tá ligado? Mobilizou um monte de gente pra fazer esse carnaval acontecer. Digo de pessoas que trabalharam de fato na escola, sabe? O pessoal que ajuda a fazer o controle dos carros, que estão ali voluntariamente. Alguns trabalham ali pra escola e tudo mais pra fazer a coisa acontecer. O pessoal do barracão, que ajudou a montar os carros. O pessoal do ateliê, que ajudou a montar as fantasias. Os músicos, intérpretes, a bateria, enfim. Isso sem falar o corpo de fato da escola, né? Os outros foliões que estão lá, as outras alas. Tudo isso que ajudou a compor a escola. Mano, você fazer um carnaval acontecer é muito difícil. É muito difícil. Então falando isso numa situação que é o quê? A escola tá brigando no grupo especial, que é tipo, sei lá. Pra quem entende futebol é a Série A. Sabe? E, enfim, é lá em cima, lá em cima. E se você tá lá, você tá brigando, você não tá despencando, claro, não ganhou, sabe? Mas você tá fazendo a festa acontecer, você teve o trabalho de mobilizar tanta gente, que é milhares e milhares de pessoas pra uma única escola. Você fazer essa mobilização toda e ainda assim dar certo, cara, você entregar um bom desfile, as pessoas saírem de lá felizes por ter desfilado. A arquibancada ter vibrado junto, o pessoal de casa, sabe? Enfim, tudo isso, nesse grande contextão, tudo isso der certo e culminar em uma grande festa, não tem como dizer que você perdeu, mano. Não dá, não tem como ter perdido. Pelo menos pra mim, né? É claro, inicialmente você fica, putz, mano, dá pra ter ganhado e nós perdeu. Beleza. Mas eu não fico com esse senso de derrotismo, sabe? Tipo, nossa, agora o mundo acabou, agora nada faz sentido porque eu perdi e não tem nada que eu possa fazer. Não, mano. A vida segue. Porque querendo ou não, tudo isso que a gente tá fazendo nesse ponto é tudo em prol do quê? De uma grande festa. É tudo em prol de um grande contexto que é o quê? Todo mundo se divertir, todo mundo sair feliz nisso. Todo mundo ganhar o quê? O prazer de estar ali e fazer parte. Isso é muito, mas muito legal. Você ter esse senso de comunidade. De você sentir que faz parte de algo, sabe? Então não consigo ver que você perdeu ali. E isso pra mim é na situação do Oscar também. Que é uma parada. Que é aquilo, mano. A gente como brasileiro, a gente é muito emocionado, mano. E tá tudo bem. Eu acho que não é ruim nesse ponto, assim. A gente ser extremamente emocionado nesse sentido. Quando ela fala de não criar clima de Copa. E a gente fazer uma festa gigantesca. Ainda mais que era no meio do carnaval. E só uma coisa abraçou a outra e culminou numa grande explosão de emoções. Ainda assim, ela vem falar, gente, não faz um clima de Copa. O Oscar é muito difícil. A gente tem que estar orgulhoso de estar ali. E a gente fala, tá bom, mas eu vou brigar lá nas cabeças porque eu quero ganhar, eu quero levar tudo. Eu lembro que eu comentei no post de acho que foi do Ale, do escritor Ale, que é ferrado de bom, esse cara é gênio. Mas eu comentei, né, que ele perguntou, que você acha que o Brasil vai levar? E pra quem tava acompanhando as notícias, o movimento da crítica, né, as informações que vinham chegando, tudo apontava que o Brasil de fato ia levar, né, o filme Ainda Estou Aqui, o filme brasileiro, ia levar na categoria de melhor filme internacional. E que, claro, tava crescendo nas pesquisas, né, a Fernanda de fato tava caindo nas graças da crítica, né, dos votantes, tava chegando, tava crescendo. E tava dando essa sensação que a disputa ia ser só entre a Demi Moore e a Fernanda. Que o filme, né, a categoria de literalmente melhor filme, era muito difícil, a chance era remota, mas tava crescendo. E que se ficasse como segunda opção da grande maioria, poderia ter uma chance de ganhar de fato.
não ganhamos esses prêmios. Ganhamos de melhor filme internacional, que foi... Nossa, não consigo expressar em palavras o quão feliz eu fiquei, mano. E eu me segurei muito pra não gritar muito forte, pra não incomodar meus vizinhos, porque quem viu o Oscar sabe, mano, meia-noite tava falando quem ganhou o prêmio de melhor filme internacional. É papo de levar multa e por aí vai, mano. Mas, enfim, essa não é a discussão. O ponto é, perdemos nas outras categorias. Mas e aí? Tá, não ganhamos um prêmio norte-americano de cinema, sabe? A gente queria muito prêmio. Queria muito mesmo. Mas a gente ganhou outro. E ganhamos algo muito mais importante. Que eu não vou me aprofundar muito aqui. Porque, como eu falei, eu quero trazer essa discussão num outro episódio. Pra gente ir um pouco mais além, né? E se permitir viajar um pouco mais nessa discussão. Mas a gente criou uma parada muito mais importante. Que é o quê? Um movimento muito forte das pessoas irem ao cinema. Prestigiar o nosso cinema. Sabe, o cinema brasileiro, nosso cinema aqui, nacional. E eu acho que isso não tem como dizer que a gente perdeu, mano. Não tem como. Porque veio esse, né, eu Ainda Estou Aqui, que veio com uma avalanche, levou um monte de gente pro cinema. Aqui no Brasil, principalmente. Lá fora o pessoal tá indo, eles têm uma cultura diferente com o cinema, diferente da nossa, né? Pensando nesse sentido. Com a relação patriota deles com o cinema deles. Eles estão vendo nosso filme e estão amando o nosso filme. Ponto pra nós. Mas o fato da gente aqui tá vendo o nosso filme e adorando, e eu espero, é claro, isso não é algo que a gente consegue medir agora, mas com o decorrer de um ano, talvez 2, 3 anos, e ver como é que vai estar o fluxo de filmes feitos aqui no Brasil, de gente fazendo e gente consumindo, aí a gente pode dizer também que melhorou. Mas já pode pegar como interessante como parâmetro que o Ainda Estou Aqui veio, levou milhões de pessoas, e logo depois, no final do ano, veio o Auto da Compadecida 2, que independente sobre quem gostou ou não, levou muita gente pro cinema também pra ver o filme. E isso é muito legal e muito importante de ver, esse movimento com a nossa própria cultura. A nossa música é muito forte, e isso é indiscutível. Todo mundo vê que o movimento cultural com a música, ele é inabalável aqui no Brasil. A gente consome muito o que é nosso aqui. Isso é muito legal. A questão agora com as outras artes, né, e em especial aqui o cinema, não vou adentrar no mérito do teatro, que o teatro é uma... Acho que é um... Não sei, mano. O teatro é um outro ponto de discussão que a gente poderia ficar um bom tempo aqui também falando sobre. Mas vamos focar aqui no cinema. O cinema é uma parada meio marginal aqui, sabe? Ou é um grande filme de comédia que a gente tem, que geralmente são dos estúdios Globo ou afins, ou de comediantes que já são consagrados aqui, né? O Hassum hoje faz muito filme, não necessariamente pro grupo Globo, né? Ele faz pra Netflix bastante coisa e vai fazendo. Ou as meninas que vieram do SBT, né? A Maísa, a Larissa Manoela, que fazem bastante coisa também voltado pra comédia, que acaba trazendo uma galera, mas é aquilo, dá a sensação pro pessoal que não curte tanto essa comédia, né, esse comedião que a gente tem aqui no Brasil, que leva muita gente, mas não conquista como conquistou Ainda Estou Aqui, porque, né, tem essa discussão de, mas não faz filme bom, só faz esses filmes de comédia barata, não sei o quê. Ou faz filme de tiroteio, de nananana, que é uma falácia, né? Mas quando você tem um filme como esse, que eu Ainda Estou Aqui, ele abre uma porta de possibilidade para chegar em outros filmes, né, de outros gêneros, que pode ser interesse de você, meu amiguinho ouvinte, que pode te acolher de uma forma diferente e te fazer ir ver esse filme, e de comentar com seus amigos irem ver, para eles comentarem com outros amigos, com familiares, e dar esse movimento de a gente ter um incentivo maior para esses filmes nacionais estarem nas outras salas de cinema, porque aqui em São Paulo, né, para quem é de São Paulo, a gente tem os centros culturais que acaba recebendo
filmes nacionais, em especial o Centro Cultural Vergueiro, né? O Centro Cultural São Paulo, lá na Vergueiro. Acaba recebendo muitos filmes nacionais, mas muitas vezes acabam morrendo ali ou em outras salas muito específicas, mas nas outras cidades não acabam chegando, né? Por exemplo, na minha cidade, raramente tem filme nacional. Raramente. E como é que a gente conquista as pessoas aí ver os filmes se não tem nada próximo? Ainda estou aqui, pode ser essa diferença, então não tem como dizer que a gente perdeu. Ah, não ganhamos o Oscar, mas ganhamos algo muito maior, cara. Talvez um movimento que tá aí pra explodir e fazer que as pessoas vão mais. Não quer dizer que, nossa, inverter os valores. Agora a gente só vai ver filme nacional, os filmes de fora cagamos. Vai ver pouco. E afins, não, acho que não é isso. E nem sei se a intenção é essa. Pô, seria ótimo. Que nem a China, tá ligado? A China? Que um monte de gente não gosta. Os caras lançaram um filme e ele bateu 1 bilhão. 1 bilhão de real no mercado interno. Foi tanto nego ver o filme que arrecadou 1 bilhão dentro. Eu não sei se esse filme vai chegar pra fora. E se chegar, mano, é papo de 2 bilhão, é papo de ser a maior bilheteria da história dos filmes, mano. Porque é muito dinheiro que estão arrecadando só na bilheteria interna, mano. E chegando na externa, pro pessoal falar assim, nossa, mas que filme é esse que o pessoal tá vendo tanto? E se de fato for tudo isso, vai mais gente querer ver o filme, porque esse é o levante que acontece. E que é muito importante pra gente também, se isso acontecer. Já fazendo uma correção aqui, que no momento que eu tô editando esse episódio, o filme chinês Nisa 2 já tinha batido 2 bilhões de reais arrecadados, sendo cerca de 90% da própria China, tá ligado? No mercado interno deles, eles arrecadaram esse valor absurdo aí. E a tendência é continuar escalando com esse lançamento mundial. Detalhe, contando uma história de lenda local deles. E eu tô falando de um filme de animação, tá ligado? Que eu vi o PH falando uma vez que eu concordo muito. Nós também tem capacidade de fazer um filme assim. Um filme bom, de animação, que chama as pessoas e leva pra fora e faz o pessoal ficar, caraca, mano, olha esse filme aqui brasileiro. Vamos ver. Então tudo isso não dá pra dizer que a gente perdeu, mano. Mas se perdemos, sabe? Nessas competições que de certa forma são baratas. E aí? Qual é o problema? Perdemos, mano, faz parte. Quando você tá nessa competição, né, sempre querendo buscar mais e mais vitórias, assim, que eu considero até superficiais, porque é isso, mano. No fim do dia, o Oscar é um troféu. É um metal ali. E o que esse metal pode agregar? Além dos valores que ele vem agregando antes de fato culminar nesse prêmio. Porque o prêmio é a consequência da parada, tá? Consequência de um trabalho, de um esforço, de sorte, de alinhamento dos astros e afim. É muita coisa que tem que acontecer pra você ganhar um prêmio desse. Mas se você não ganhar, mostra que você é menos? Eu acho que não. Eu acho que não chega nem perto de ser menos. Mas um dia acho que a gente vai aprender a entender como é importante. Que mesmo que você perdeu, mano, tu ganhou porque já foi muito longe. Um dia eu vou entender nisso pra mim mesmo, porque falar dos outros é fácil, né? Entender pra gente é mais difícil. Mas vamos junto nessa que eu acho que a gente vai chegar num estado de paz, de espírito muito grande. E é isso, meus amigos, porque eu gosto muito desses momentos, assim, de segunda-feira que a gente tem, mano, pra refletir nessas paradinhas. Porque pra mim é muito importante entender isso também, que ganhar ou perder, mano, não importa, né? O importante é competir, mas é como se compete, como se faz, como se desenvolve. É claro que a gente quer ganhar, que a gente quer ir além, porque a gente vive nessas
sociedade competitiva, né, mano? Tudo é competição. Mas às vezes tá lá só por tá, sabe? Não é sobre ganhar ou sobre perder, mano. Já dizia Charlie Brown Jr., mano. Nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir, mano. Que eu acho que é o mais importante de tudo. Me conta aí como é que tá essa evolução toda aí. Deixa aqui nos nossos comentários ou nas nossas redes sociais, com @meusolon1, tudo juntinho em minúsculo. Ou no nosso e-mail, msn1.podcast@gmail.com. Fechou, amigos? E no mais, beijão, fi. Bom descanso pra vocês. Ou bom trabalho, sei lá. É nóis.